Ezequiel, capítulo 36. E tu, ó filho do homem, profetiza aos montes de Israel, dize: Montes de Israel, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: porque o inimigo disse contra vós: até as alturas eternas serão nossa herança. Profetiza e dize: assim diz o Senhor Jeová: porquanto vos assolaram e devoraram de todos os lados, para que ficasseis feitos herança do restante das nações, e tendes andado em lábios paroleiros e em infâmia do povo, portanto, ouvi, ó montes de Israel, a palavra do Senhor Jeová. Assim diz o Senhor Jeová aos montes e aos outeiros, aos rios e aos vales, aos lugares assolados e solitários, e às cidades desamparadas que se tornaram em rapina e em escárnio ao restante das nações que lhes estão em redor. Assim diz o Senhor Jeová: certamente no fogo do meu zelo falei contra o restante das nações e contra todo o Edom, que se apropriaram da minha terra, com toda a alegria de seu coração e com menosprezo da alma, para lançarem fora a rapina. Portanto, profetiza sobre a terra de Israel e dize aos montes, aos outeiros, aos rios e aos vales: assim diz o Senhor Jeová: eis que falei no meu zelo e no meu furor, porque levastes sobre vós o opróbrio dos gentios. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eu levantei a minha mão para que os gentios que estão ao redor de vós levem o seu opróbrio. Mas vós, ó montes de Israel, produzireis os vossos ramos e dareis o vosso fruto para o meu povo de Israel, porque estão prestes a vir. Porque eis que eu estou convosco, e me voltarei para vós, e sereis lavrados e semeados, e multiplicarei homens sobre vós, a toda a casa de Israel, a toda ela. Vossas cidades serão habitadas, e os lugares devastados serão edificados. E multiplicarei homens e animais sobre vós, e eles se multiplicarão e frutificarão, e farei com que sejais habitados como dantes, e vos tratarei melhor que nos vossos princípios, e sabereis que eu sou o Senhor. E farei andar sobre vós homens, o meu povo de Israel. Eles te possuirão, e serás a sua herança, e nunca mais os desfilharás. Assim diz o Senhor Jeová: porquanto vos dizem: tu és uma terra que devora os homens, e és uma terra que desfilha as suas nações. Por isso, tu não devorarás mais os homens, nem desfilharás mais as tuas nações, diz o Senhor Jeová. E farei que nunca mais tu ouças a afronta dos gentios, nem levarás mais sobre ti o opróbrio dos gentes, nem mais desfilharás a tua nação, diz o Senhor Jeová. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, quando a casa de Israel habitava na sua terra, então a contaminaram com seus caminhos e com as suas ações, como a imundícia de uma mulher em sua separação. Tal era o seu caminho perante o meu rosto. Derramarei, pois, o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra e dos seus ídolos com que a contaminaram. E espalhei-os entre as nações e foram dispersos pelas terras, conforme os seus caminhos e conforme os seus feitos. Eu os julguei. E chegando às nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, porquanto se dizia deles: estes são o povo do Senhor, e saíram da sua terra. Mas eu os poupei por amor do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Dize, portanto, a casa de Israel: assim diz o Senhor Jeová: não é por respeito a vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanastes entre as nações para onde fostes.
E eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio deles, e as nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Jeová, quando eu for santificado aos seus olhos. E vos tomarei dentre as nações, vos congregarei de todas as terras, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentre vós um espírito novo. E tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. E habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. E livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias. Chamarei o trigo e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. E multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que nunca mais recebais o opróbrio da fome entre as nações. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos, que não foram bons, e tereis nojo em vós mesmos das vossas iniquidades e das vossas abominações. Não é por amor de vós que eu faço isto, diz o Senhor Jeová. Notório vos seja, envergonhai-vos e confundi-vos por causa dos vossos caminhos, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor Jeová: no dia em que eu vos purificar de todas as vossas iniquidades, então farei com que sejam habitadas as cidades e sejam edificados os lugares devastados. E a terra assolada será lavrada, em lugar de estar assolada aos olhos de todos os que passavam. E dirão: esta terra assolada ficou como o jardim do Éden, e as cidades solitárias, assoladas e destruídas, estão fortalecidas e habitadas. Então saberão as nações que tiverem ficado ao redor de vós, que eu, o Senhor, tenho reedificado as cidades destruídas e plantado o que estava devastado. Eu, o Senhor, o disse e o farei. Assim diz o Senhor Jeová: ainda por isso serei solicitado pela casa de Israel, que ele o faça. Multiplicar-lhes-ei os homens, como a um rebanho, como o rebanho santificado, como o rebanho de Jerusalém nas suas solenidades. Assim, as cidades desertas se encherão de rebanhos de homens, e saberão que eu sou o Senhor.